Começou pro Brasil inteiro agora, bendita hora. Hoje o programa tá tão especial, que só precisa da gente aqui. Só do Marlon e só do Dunga. Pronto, do Padre Marlon e do Dunga, não precisa de mais ninguém. Olha que programa mais especial que a gente vai fazer hoje. E lembrando hoje o grande beato Carlo Acutis. A gente tem uma entrevista especial, é um programa muito especial. Alguns dias atrás eu tive a alegria de conversar muito com a mãe do beato Carlo Acutis. Aí eu fiz uma entrevista com ela, dona Antônia Salzano, né, Acutis. Foi uma conversa exclusiva aqui, que ela é uma entrevista que ela deu para a Rede Vida e muito emocionante. A gente vai mostrar hoje em 3 partes. Enquanto a gente vai mostrando, a gente vai conversando aqui com as duas pessoas, eu acho uma das pessoas mais queridas do Brasil, porque não tem onde você vai e o pessoal não fala desses dois. Que coisa mais chata, meu Deus do céu! Olha aí, ó, tá vendo? Tô aqui com o Padre Marlon Lúcio. Obrigado, Padre Marlon. Padre, como é bom. A sua alegria, a sua felicidade, o seu testemunho é muito, muito bom mesmo, viu? Olha. O senhor sabe, meu caríssimo irmão no sacerdócio, que eu sou seu fã de Catarina. Não, eu sou muito, mas nossa, mãe. E quando eu recebi o convite, eu falei, eu tenho que estar. Posso já lhe dar surpresa? Ele falou que tem uma surpresa, fala. É o seguinte... Toda vez que eu venho aqui no Bendita Hora, o senhor me acolhe com uma alegria, um carinho. Não, mas o senhor merece muito mais do que isso aí. E o senhor me ajuda a evangelizar. E me ajuda a salvar vidas. Olha, padre. Pensando aqui, sobretudo, nos 13 milhões de brasileiros que, como eu, tem uma doença rara. Uma doença rara. Que é, olha, a grande voz no mundo está sendo hoje do Padre Marlon. Amém. Para chamar atenção para as doenças raras. Olha aí, interessante. E o senhor abraçou a nossa causa, nosso hospital em Taubaté, a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Né? Então eu conversei com a diretoria do nosso hospital e entramos num acordo. Foi unânime. O Padre Juarez de Castro merece receber meu Deus do céu, olha aqui! Embaixador! Olha aqui, Brasil você dos sabia, Raros! Olha aqui, casa do nosso embaixador Brasil dos Raros! Nossa, fiquei emocionado. Olha, obrigado. Nossa! Olha aqui, eu fiquei emocionado. Não, eu vou deixar aqui no programa. Porque todas as vezes que a gente falar, olha que todas as vezes eu vou... Nossa, obrigado, fiquei emocionado. Pelo que o senhor já faz por nós e está disposto a fazer. Lindo, o senhor é nosso embaixador, Padre Juarez. Lindo. Agora você mais ainda, Olha que demais. Vou deixar aqui pra gente todos os dias aqui na Rede Vida, a gente lembrar desse trabalho maravilhoso do Padre Marlon. O senhor pode colocar no currículo. Embaixador Brasil dos Raros. Coloca no currículo. Sim, vai pro currículo, sim. E quando for embora da Rede Vida, não vou deixar aqui, não. Vai ficar aqui muitos anos. E olha aqui, gente, quem não conhece o Dunga nesse Brasil afora? Ai, que legal. Obrigado. Valeu, padrão. Dunga, além de ser apresentador aqui da Rede Vida, ele tem 2 programas aqui, evangelizador, missionário no mundo todo. O Dunga é tão metido que a gente tava falando assim, ó. Não sei o que, eu tava lá, eu fui em tal lugar. O Dunga falou assim, não foi? Quando eu estive na Inglaterra, não foi, padre? Não foi? É verdade. Quando eu estive eu nunca nem sei aonde. Ainda bem que eu não disse assim, uma das 15 vezes que eu estive na Inglaterra. É verdade. Ó, gente, 2 coisas. Vocês sabem que tanto o Padre Marlon quanto o Dunga são 2... além de ser 2 grandes apresentadores, pessoas que têm um trabalho na mídia, são 2 produtores aí de conteúdo maravilhoso, são escritores também. Padre Marlon Lúcio, mais um livro aqui, olha aqui. Graças a Deus. Olha, mais um livro, As Promessas do Sagrado Coração de Jesus e de Maria para você. A gente estava conversando numa devoção maravilhosa, devoção ao Coração de Jesus, começa numa época conturbada na França, 1878, 1800 e pouco, a época que a França está totalmente descristianizada, a filha mais velha da igreja, que nem mais liga para a igreja. E o coração começa a devoção de um momento tão bonito. Nossa, eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe em casa, quadro, né? Aquele quadro. Tinha tanto quadro, quanto também uma pequena imagem feita de gesso,
que era Jesus. Aí tem uma luzinha lá dentro, lembra disso? Olha, ficava na tomada, verdade, lembra? pra ficar uma... Nossa, a hora que eu cheguei aqui, olhei e já lembrei da minha mãe e do meu pai. E ó, esse aqui é um livrinho muito bom mesmo. Ele foi escrito pelo Frei Diogo. O Frei Diogo teve aqui esses dias, sobre Carla Cutis, mas é da Missão Sede Santos. E olha o prefácio de quem que é? Sou Diogo. O Dunga aqui, ó. Gente, o pensamento do dia... O programa hoje é especial do Beato Carla Cutis. O pensamento do dia, olha que demais, está sempre unido a Jesus. Este é o meu projeto de vida. Veja só, um adolescente ter uma palavra dessa só pode ter sido uma coisa de Deus, né? É verdade, é verdade. O Carlo, ele tinha esses insights e no final da sua curta, mas densa vida, ele disse, eu nunca deixei Nosso Senhor chateado. Olha que coisa. Porque durante toda a minha vida, eu só quis fazer o que era do agrado dele. Olha que bonito, gente, que bonito. Então, é um menino todo de Deus. Então, olha aqui, eu digo que existe algo de sobrenatural e algo divino, é por causa disso mesmo. A idade, a sabedoria, né? Eu acho que a Itália precisava disso também, né? Precisava de um santo jovem. A gente sabe, é verdade. A gente se emociona com todas as histórias que nós temos na Europa, principalmente na Itália, berço da Igreja Católica. Mas a verdade é que os santos, eles se tornaram santos na idade adulta, né? Ou na idade até anciã. Exato. E a gente, quando vai na Europa, a gente percebe a necessidade da juventude de volta para a igreja. Aí quando a gente chega nesses dias, com tantas novas doenças, com tantas novas modalidades de pecado, e a gente vê um santo de 15 anos subindo, né? Chegando ao altar, eu acho que é uma resposta. Calça jeans, mochila. Olha, tênis Nike. É demais. A gente celebrou esses dias, na sexta-feira, São Luís Gonzaga, que era um moço de 19 anos, bonito também na época dele, que deu a sua vida pelos doentes, né? Morreu ficando doente para cuidar de doentes. Mas com 19 anos também tinha esse odor de santidade, né? Que falta de educação, gente. Mas estamos em 4 aqui. Em 4. Não, gente, nós não somos nada sem o Padre Fábio Vieira. Padre Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Padre, olha, eu falei assim, eu não posso fazer esse programa sem o Padre Fábio. Aí a gente combinou que você está aqui como um perdior. Você é muito querido, Padre Juarez. Mas obrigado, Padre Fábio, muito obrigado por senhor estar aqui com a gente, é muito bom a sua presença. O Padre Fábio tem um testemunho maravilhoso, viveu na casa da Dona Antônia, lá em Assis, durante muito tempo. É o grande propagador no Brasil da devoção. É do estado que saiu o primeiro milagre aí do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Do Sul. Do Sul. Isso mesmo. Do Sul. Mato Grosso do Sul. Tá vendo? Do primeiro milagre aí do Carla Cutis. E é muito bom ter você aqui. A gente está falando justamente dessa santidade tão tenra, né? E de uma maneira tão bonita na vida de um jovem, né? E o senhor tem vivido isso, o senhor tem experimentado isso, porque o senhor tem sido esse grande propagador, né, padre? Com certeza, Padre Juarez. Agradeço o convite, que bom ver o Padre Marlon aí, querido Dunga também. É uma alegria muito grande poder falar do Carlo nesses tempos de hoje, né? Essa grande referência no momento, não só para a nossa juventude, mas para todos. E eu sempre digo, a devoção ao Carlo é do Brasil para o mundo. O nosso Brasil é realmente maravilhoso e acolher o nosso Carlo como referência. Isso é muito positivo. Que bom que essa tarde seja um momento de partilha, de alegria, de espiritualidade, porque falar do Carlo só acrescenta na nossa vida. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente está aqui na mesa aqui, ó, que a gente está com a relíquia. Essa relíquia é do senhor, né, pai? Essa relíquia é do senhor. Não dele, é do Carlos. Dele a gente vai ter daqui a um tempo. Dele a gente vai ter. Deus o ouça. É verdade. Depois de tanta peleja. Essa aqui é uma relíquia de primeiro grau, né? Do cabelo, né? Por isso que eu disse que estamos em 4. É verdade, tem razão. Porque aqui tem um fiozinho de cabelo, relíquia de primeiro grau, isso. E também um pedacinho das do vestes. pano que envolveu o corpo do Carlo quando foi aberto o caixão para iniciar o processo de beatificação. Ó,
A gente vai acompanhar agora, gente, a primeira parte da entrevista que eu fiz com a dona Antônia Salzano Acutis, a mãe do beato Carlo Acutis. Quero que você acompanhe com a gente. Ela estava muito disposta, a gente falou muito tempo e eu quero que você acompanhe nesse momento. Veja só. Dona Antônia, mãe de Carlo Acutis, recebe com alegria a chamada de vídeo do Padre Juarez para o Bendita Hora. Ele conta um pouco sobre o trabalho de evangelização da Rede Vida de televisão no Brasil e começa a entrevista perguntando se durante a gravidez de Carlo houve algo especial. Dona Antônia conta que durante a gravidez de Carlo, ele já era como um cordeirinho, um fio condutor de vida. Assim que nasceu, ganhou um cordeirinho de brinquedo. O bolo de seu batizado tinha um enfeite de cordeirinho. Ela conta que quando ele fez a primeira comunhão, este cordeirinho se transformou no pastor das ovelhas. Assim foi um pouco da infância de Carlo, pois no final de sua vida a ofereceu ao Papa e à Igreja. Ele não queria passar pelo purgatório, queria ir direto ao paraíso. Assim, se ofereceu como um cordeiro a Jesus Cristo, modelo imolado para a nossa salvação. E, imitando a Cristo, Carlo ofereceu a sua vida pela Igreja e pelos jovens, pois ele conhecia a realidade e os problemas dos jovens e da Igreja. Padre Juarez pergunta sobre como nasceu o interesse de Carlo pelas coisas de Deus. A mãe de Carlo diz que o filho já nasceu religioso. Desde pequeno já era muito religioso. Assim, a sua vida certamente cresceu dentro da religiosidade. Quando tinha 3 aninhos, se passava diante de uma igreja, queria entrar para cumprimentar Jesus. Se fazia um passeio por alguns jardins, gostava de pegar uma florzinha para presentear Nossa Senhora. Ele sempre fazia isso. Com 7 anos, foi preparado e o bispo lhe concedeu a autorização para fazer a primeira comunhão. Naquela ocasião, ele escreveu: ser sempre unido a Jesus. Este é o meu propósito de vida. Daí em diante, começou a ir à missa e fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento diariamente. Cristo era o centro da vida de Carlo. Mas isso não lhe impedia de ser um rapaz normal, como todos da sua idade, mas com Cristo sempre no centro de sua vida. Carlo ha seguito Padre Juarez questiona como era a vida de Carlo em casa e sua relação com os pais. Dona Antônia conta que o filho, todos os dias, fazia um exame de consciência em relação ao seu comportamento perante seus pais, professores e amigos, se havia feito o bem que poderia ter feito. Ele tinha muito viva e forte a consciência do pecado e de que somos todos pecadores, que devemos nos purificar, pois temos a ferida do pecado original que nos inclina ao mal. Certamente, Carlo sabia que os sacramentos são os meios mais eficazes para estar na graça e nos santificarmos, purificarmos e entrarmos no caminho que nos leva à vida eterna. Ele também fazia os exames de consciência porque queria melhorar como pessoa e na sua vida interior. Ele vivia as virtudes que o levavam ao bem, se afastando dos pecados veniais. A Igreja não quer santos por colaboração, aparição, símbolo. São graças que Deus dá gratuitamente. Aquele que está no caminho da santidade e vive essas virtudes já é um herói. Ele sabia que não deveria cometer os pecados veniais, empenhava-se seriamente em uma vida consciente para poder alcançar, já nesta vida, a comunhão com Cristo, ao qual somos todos chamados. Porque todos nós, cristãos batizados, precisamos viver esta relação com Cristo. É frequente não se viver nesse caminho, pois o mundo nos atrai, mas Carlo nos lembra que devemos ser insistentes na fé. Muito bom, a gente tem mais aí o restante da entrevista, mas ela foi muito simpática, ela foi assim, a gente conversou muito tempo,
E o Dunga estava lembrando aqui, ela é muito firme, forte nas palavras, na fé, e é uma mulher muito de uma espiritualidade muito concisa. Né? Nós tivemos esses dias agora num congresso de Pentecostes lá em Assis, né? E em um dos momentos lá que nós estávamos, ela foi ao encontro, foi ao congresso. E tivemos a oportunidade de ouvi-la, né? E aí fomos rezar por ela, sabe? Mas é interessante a experiência que todos nós partilhamos lá. Era um grupo mais ou menos de umas 8 pessoas ao redor dela, rezando por ela. Mas a impressão é que dela que vinha uma força para nós. Sabe quando você está dando, mas ao mesmo tempo recebendo? Que bonito. Eu vivi isso. A gente estava rezando por ela, mas a força que vinha dela também. É uma mãe de um santo, gente. Exatamente. Olha, na verdade, é a primeira vez, eu falei esses dias assim, olha, eu não sei, é a primeira vez que a Rede Vida traz para vocês uma entrevista com uma mãe de santo. Olha, interessante, tá vendo? Olha, tá vendo? Uma verdadeira mãe de verdadeira mãe de santo. O padre Tá Juarez uma mãe ia de trazer essa. O padre Fábio, o senhor acompanhou aí, padre? Dona Antônia, realmente tudo isso e mais um pouco. Era a mensagem viva do Carlos, né? Dona Antônia é uma teóloga que coloca qualquer um de nós padres no bolso, viu, Padre Juarez? É impressionante. Mas e quem que provocou tudo isso? O Carlos. A Dona Antônia, falando, ela já transmite para a gente um conteúdo teológico profundíssimo. E de onde veio isso? Do testemunho do filho, né? O Carlos testemunhou, viveu e ela elaborou racionalmente. É impressionante a capacidade de síntese teológica de Dona Antônia. Você conversa com ela assim, quantas vezes nós ficamos, né, no bate-papo? Ela transcende, é impressionante. Mas de onde veio isso? Quem provocou tudo isso? O Carlos. Foi o Carlos que fez isso com ela. Então ela é essa mensagem viva do Carlos, meu filho, é impressionante. Interessante. Olha, o Carlos é um dom de Deus para nós, porque o caminho normal, acho que nós 3 fizemos esse caminho. A gente nasceu, cresceu, começou a se entender como gente, tivemos a nossa inclinação ao pecado, a gente não evitava o pecado venial, a gente evitava o pecado mortal. E até hoje é assim. Né? O venial a gente deixa para aquele momento da missa, para a gente já dar aquela... Né? Mas ele não. Ainda criança, ele evitava o pecado venial. Então, isso eu acho que Deus olha para a humanidade e fala, eu vou dar um presente para vocês. O Carlos sabia o que queria. O Carlos sabia o que queria. E como ele queria o céu, como ele faz aquela belíssima analogia do balão com a alma. Porque o balão, para subir, ele precisa estar leve. Os pecados veniais são os pequenos pesos. Mas o fogo é a confissão, porque se você tiver em pecado mortal, o balão não sobe, e aquele fogo é a confissão. Então, o Carlos tinha esse desejo profundo, minha meta era o infinito. É o céu que eu quero, não quero nem ir para o purgatório. Nós já nos contentamos, né, de ir para o purgatório. O Carlos nem isso queria, ele queria o céu direto. Olha que coisa, nossa, mãe. Impressionante. Tá bom o café? Tá ótimo. Tá bom. E o padre Fábio, o senhor não tem café aí, nós temos. Aqui, viu? Pode... Não tem, mas eu tenho uma coisa que vocês não têm. O quê? Tererê. Deixa eu mostrar. Mostra pra gente. Esse capacete era do Carlos. Que isso, olha! Uau, que legal. Agora ele humilhou a gente, humilhou. Tá? Esse capacete era do Carlos, essa camiseta aqui era do Carlos. Olha! Que isso, padre, que legal. Esse aqui é o caderno de geografia dele. Só pra humilhar a gente? Olha aí, padre. Quer trocar com café? Quer... vamos ver a segunda parte da entrevista, vamos lá. Uma domanda, se vuole responder. Padre Juarez deixa Dona Antônia à vontade para responder ou não à próxima pergunta, que indaga se ela, como mãe, acreditou que Carlos seria curado da leucemia ou que a cura seria maior para a humanidade. A cura era muito più grande para a humanidade? Com o coração de mãe, Dona Antônia diz que até o final esperou pela cura, porque o milagre é uma virtude. Achava que Jesus o curaria, faria esse milagre. Mas ela entendeu que a missão de Carlo não era mais na terra, e sim no céu. Ela realmente entendeu que a morte, o sacrifício de Carlo, era fruto para conversões. A cada dia recebe notícias de milagre, e não é uma vez ou outra, é diariamente. São notícias de conversão e de graças recebidas em todo o mundo.
Esse sacrifício, essa grande dor, era motivo de algo especial, um desenho especial de Deus. E teve uma aceitação cristã, pois ela sabe que Carlo está fazendo muito bem a todo mundo. Em Brasília, Carlo é adorado, amato per tutte. Nas palavras do padre Juarez, ele recorda que Carlo é muito amado no Brasil. Carlo E comenta que ele havia dito que enviaria muitos sinais depois de sua morte. E quer saber qual foi o primeiro desses sinais. Qual é stato il primo di questi segni? Dona Antônia diz que o primeiro sinal foi logo depois de sua morte. Através dos sonhos, ele disse que se tornaria santo, primeiro beato e depois santo. Ou seja, ele previu aquilo que está acontecendo. Depois disse que aos 44 anos ela seria mãe novamente. Ficou grávida aos 43 anos e depois seus filhos nasceram quando ela estava com 44 anos. Ela queria ter outro filho depois de Carlo, que era filho único, mas já estava convencida que não teria mais. Já estava na fila de adoção de crianças quando Carlo apareceu em sonho e disse para não se preocupar, que se tornaria mãe novamente e após um mês ela estava grávida. A senhora deve receber muitos relatos de milagres atribuídos à intercessão de Carlo, diz padre Juarez, que também houve muitos relatos aqui no Brasil, sem contar os 2 reconhecidos pelo Vaticano. Quale ti ha emozionato di più? Dona Antônia diz que são muitos os relatos de milagre, mas o que mais a interessa, sinceramente, são os milagres de conversão, porque a vida terrena passa e o que conta é a vida eterna. E para ela, a conversão é a coisa mais importante, pois sem a fé, a vida não tem muito sentido. Ainda mais se nos arriscarmos a cair em uma vida que não agrada ao Senhor, podendo passar toda a eternidade sem a visão beatífica de Deus. Ela conta que Carlo era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, que mostrou o inferno a 3 crianças de 7, 9 e 10 anos. O inferno não é uma brincadeira. Carlo dizia que temos que viver cada dia como se fosse o último de nossa vida e que não devemos ter medo da morte, mas sim do pecado, e que quando morrermos, de um casulo nos transformaremos em borboletas. A morte é a passagem para a verdadeira vida. Padre Juarez pergunta o que todos gostariam. Como é ser a mãe de um santo? A mãe de Carlo diz que ser mãe dele não a faz ser santa. Ela espera conseguir ir ao purgatório e lá fazer sua estrada até o céu. Diz que procura o caminho e as tarefas do bem e que as faz com muito prazer. Porque se pudermos ajudar as pessoas a se santificar, acredita que já seja a maior obra de caridade que se pode fazer. Padre Juarez reforça que no Brasil somos muito, mas muito devotos de Carlo Acutis. Que Carlo é a certeza que o céu e o poder de intercessão dos santos é muito importante para todos nós. E pede para que ela diga algo para os inúmeros devotos de seu filho Carlo. Dona Antônia pede que façamos como Carlo, que, se possível, fôssemos à missa todos os dias e fizéssemos a adoração eucarística, que rezássemos todos os dias o rosário, que pudéssemos sempre ler a Bíblia, pois, como dizia São Jerônimo, a ignorância perante as Sagradas Escrituras é a ignorância perante a Deus. Como podemos seguir Jesus se não o conhecemos? Conhecemos o TikTok, todos os vídeos, talvez todos os filmes, todos os noticiários do mundo. Mas e se não conhecermos Cristo? Como podemos segui-lo? Então comecemos a conhecer e a entender Jesus. Carlos se confessava todas as semanas, sempre estava conectado a Deus. Se não temos a conexão da internet, ficamos desesperados. Então agora nos conectemos também ao céu, com a oração e com momentos de silêncio. Quando pudermos, vamos demonstrar a nossa gratidão e amor a Deus.
E lembrarmos também que os santos são nosso meio de chegarmos a Jesus. Não são o fim, mas o meio, porque o fim deve ser Deus, sempre colocado em primeiro lugar. Primeiro de tudo, Jesus. Depois, todo o resto. E como santo, Carlo deve nos levar até Jesus. Peçamos aos santos para nos ajudar a amar sempre mais a Deus, porque Ele é o nosso mestre e o Pai do nosso coração. Interessante. Uma coisa me impressionou, eu até comentei aqui, quando eu perguntei para ela se ela, qual o relato de milagre que ela mais ficava impressionada. Porque na visão nossa, às vezes, e as pessoas pensam que o milagre é aquilo que seja extraordinário, sim, que de repente possa ser algo que a pessoa... Portentoso, espetacular. E ela falou, não, a conversão. Conversão. E realmente, a conversão. A conversão é uma das coisas mais lindas, né? Que de repente, talvez o maior milagre, né? As pessoas mudando de vida, transformando as suas vidas. E que maturidade, eu acho, na fé de uma mulher falar isso e tal. Porque todo mundo busca, de repente, um milagre extraordinário, exato, né? E a conversão é uma coisa tão ordinária, né? Ordinária, né? No dia a dia, né? Basta que a pessoa se abra para Deus, né? Isso acho acontece, que a grande graça também, padre, vai ser o seguinte. Uma das grandes dores, né? Talvez a maior dor que nós encontramos na nossa vida missionária, quando vamos atender alguém, é quando uma mãe perde um filho, sim, né? Que a gente chama de luto parental, né? Então essa dor, eu já entrevistei algumas mães que passaram por essa dor e a gente percebe que é realmente uma dor. Agora, ao ver o Carlo e ao ver a mãe do Carlo, eu acho que todas as mulheres hoje, né, que passam por essa experiência de perder um filho, né, um filho que morre em um acidente de moto, ou que morre de uma doença como a do Carlo, uma leucemia, vão poder olhar para essa família, para essa mãe, para esse santo, né, para esse jovem de 15 anos, e vão encontrar aí um consolo tão grande. Eu acho que Deus vai operar milagres nesse nível, sabe? De cura de coração, de alma dessas mulheres. Então eu até convido você mesmo que está em casa agora, você que é mulher, né, que passa por essa dor, né, que perdeu um filho, uma filha, por vários motivos, que você agora peça a intercessão de Carlo Acutis e siga o exemplo da mãe do Carlo Acutis, porque essa mulher é forte. Eu estive com ela, não sou íntimo dela, não tive a graça de entrevistá-la ou de conviver como o nosso querido Padre Fábio. Quem conviveu foi o Fábio. Fábio conviveu. Mas só de eu estar do lado dela ali, percebi uma força que emanava dela tão forte. Então eu vejo que também Deus vai usar dessa via de santidade, sabe, dessa história, para curar muitas mães que passaram por essa dor, que passam por essa dor do luto parental. Então, é como se fosse assim, uma dose dupla, amém, de graça de Deus para nós. Para a mãe e para o filho. Exatamente. É verdade, Padre Fábio? O que acontece é que Dona Antônia, ela ressignificou essa dor, ela fez uma oferta. Para mim, um dos momentos mais bonitos, né, eu estava lá junto, foi na beatificação do Carlo, quando Dona Antônia e o pai entraram com o coração do Carlo. Vocês não tinham noção, depois o pai saiu com as crianças e os avós, a Dona Antônia ficou, eu fiquei lá com ela atendeu todas as pessoas da Basílica, que estavam na Basílica no dia da beatificação, ela abraçou a todos, e vocês precisavam ver a transcendência dela no sorriso. Aí no outro dia, quando a gente estava no almoço, né, aí o André, meio cômico, o pai do Carlos, olhou para Dona Antônia e falou assim: está feliz, Antônia? Teu filho agora é beato. Então, assim, ela transcendia, gente. É um negócio, assim, fabuloso. E percebe que ela falou, Dona Antônia, eu já me contento com o purgatório, né? Ou seja, não tem a presunção de ser a mãe do santo, né? Porque a mãe do cara, ela não tem a presunção que é santa. Embora, deixa eu dizer uma coisa aqui agora. Lógico, gente, isso não tem nada a ver, senão a gente não seria, Dona Antônia Salzano, o pai da Dona Antônia, senhor Antônio Salzano, avô do Carlo, é primo de Santa Júlia Salzano, que é santa, certo? E Santa Júlia Salzano, por sua vez, é parente de Santo Afonso Maria de Ligório. Jesus! Não é por isso que o cara, não foi pela hereditariedade, não, porque se fosse... eu estou perdido, então. Mas para confirmar isso que vocês falaram,
A Dona Antônia é realmente esse poço de generosidade, realmente foi um ventre abençoado, né, que trouxe, que gestou um grande sinal de Deus para o mundo, que foi o Carlos. Gente, no momento certo. Olha aquele ano que foi 2020, né, onde tudo parou, misericórdia, e de repente o Carlos foi o beato do mundo, via internet, o candidato a patrono da internet. São muitos sinais ao mesmo tempo que a gente não consegue digerir, sabe? É Deus. Muito bonito, eu queria que depois até o padre Marlon comentasse com a Ai, gente. Vamos meu ver. Deus. Olha que legal. Vai lá. Eu tô ali num puro choro, porque um dia antes eu estive com o Santo Padre, o Papa Francisco. Opa, olha aí. Beijei a mão do Santo Padre, pedi a bênção dele para o nosso hospital, Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Estou aí na igreja onde está o corpo do Carlo. Que lindo. E nós chegamos em Assis no mesmo dia que o Vaticano reconheceu o milagre. Você tá brincando. Aprovou o milagre para a canonização agora, dele. isso é pouco tempo agora. Foi dia 22 de maio. Foi um mês atrás. Exato, um mês atrás. Eu e nossos missionários, olha lá, de tanto chorar. Olha lá. Eu e nossos missionários chegando, os sinos de Assis todos tocando. Uau. E é porque o Vaticano tinha reconhecido o milagre para a canonização dele. Que beleza, olha. Foi incrível. O que você, como você chama uma imagem dessa que você está vendo aí? Um santo visita o outro. Oh, meu Deus. Não é? Não, fala a verdade. Que não é? Deus ouça. Olha lá, é verdade. Olha lá, lindo, que lindo. é lindo. Olha Eu que fiquei lindo. um bom Que tempo lindo. chorando, rezando com ele. Fizemos captação de imagens. Eu e Lumine estamos produzindo um documentário internacional sobre doenças raras. Que E demais. o Carlo morreu de uma leucemia rara na época, agora já tem Já tem cura e tal. tratamento. Mas então foi. Olha lá, o bispo de Assis fala português fluentemente. Maravilha. Nossa, que Uma beleza, gracinha. que interessante. Eu estava hospedado na casa de umas irmãs. Você estava lá que fica ali do lado. essa época? 2 dias antes do padre. Você estava lá também? 2 dias antes do padre. Você tá brincando. Só faltou o senhor lá. Então, eu não tô sabendo dessa. Foram pra lá. Olha, Eu olha aí. estava hospedado num convento, né? As irmãzinhas bem simplesinho mesmo. E ela disse, olha, anda até o final da rua, que já é a igreja do Carlos, que o Carlos está. Aí eu tirei um momento lá e fui caminhando sozinho. Quando eu dobrei, já vi a igreja, assim, que tem uma pracinha na frente, né? E quando eu entrei na igreja, e também estive lá como o senhor, não fiquei ajoelhado como o senhor está ali agora, porque tinha mais gente ali, né? Mas é uma emoção impressionante. A igreja estava fechada. Fechada. As irmãzinhas fecharam a igreja só para nós produzirmos o documentário. Agora, Foi forte. olha, lindo, lindo, lindo. Agora, é muito, muito interessante, muito interessante. Você teve com o Papa um dia antes? Um dia antes. Um dia antes. Um dia antes. Conversou, teve tempo de conversar com ele? Sim? Tive tempo, beijei a mão dele, pedi a bênção para o nosso hospital. Eu não falo italiano como o senhor, mas eu decorei... Olha lá, mamãe Carminha se matando de chorar Olha também. lá, gente. Mas eu decorei umas frases em italiano E falou para para ele. pedir a bênção do Santo Padre e dizer para que também eu ofertei minha vida. Que bonito, que bonito, que bonito. Nossa. Irmã Francisca, uma brasileira, Brasileira? que cuida do santuário lá, do despojamento. Olha que demais, gente, que bonito. Nós vamos ver a terceira parte. Padre Fábio, vamos assistir agora junto a terceira parte da entrevista. Tutti noi conosciamo que Carlo ha detto. Assim como todos nós devemos conhecer o que Carlos dizia. A Eucaristia é a minha estrada para o céu, comenta Padre Juarez. Dona Antônia o corrige dizendo que não é o caminho, e sim a autoestrada, pois ainda é mais veloz. Afinal, Deus é o quê? É amor. Como dizia o apóstolo São João, a essência de Deus é o amor. E como não ter uma vida santa? Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando comungamos, comungamos o quê? O corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua presença física, como dizia o Papa Bento XVI. Quando comungamos, comungamos a fonte do amor e assim Jesus nos ajuda a abrir nosso coração, a amar sempre mais a Deus e ao próximo. Eis a estrada para o céu,
porque sem ele nós não conseguimos. É como a árvore da vida. Se eu corto a árvore da vida, ela não dará fruto. E o que diz o Evangelho? Sem mim vós não podeis fazer nada. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, eu resido nele e ele reside em mim. Isso significa que a Eucaristia é o meio mais poderoso para haver essa comunhão e intimidade com Deus. Na Eucaristia, o infinito se apega ao finito, que somos nós. E através da Eucaristia, podemos experimentar um pouco do paraíso aqui na Terra. E Jesus nos ajudará na nossa purificação, na promoção da paz, na melhora de nossas doenças espirituais e também daquilo que não somos conscientes. Mas devemos querer Jesus, desejar Jesus. Se nosso desejo é termos fama, riquezas, sermos o influenciador mais conhecido, a atriz mais linda, se meus desejos são esses e não desejo o contrário, que é a vida eterna e Deus, seremos sempre infelizes, porque tudo é passageiro. Basta vermos a vida de muitos famosos e ricos. Eles sofrem ou, frequentemente, morrem infelizes. A eternidade é Deus. A eternidade é Deus. Se desejamos a Deus, desejamos a justiça. Se somos gratos por amar, nós também amamos. Se servimos o próximo, também servimos a Deus. Temos a missa à nossa disposição, os sacramentos, temos o rosário, as orações, a palavra de Deus. Se buscarmos realizar tudo isso, morreremos todos originais e não como cópias. Isso é o que Dona Antônia deseja para todos nós. Padre Juarez diz que Carlo é muito importante para toda a igreja, mas ainda mais importante para os jovens. Diz que vemos muitos jovens se convertendo. Carlo disse algo que não parece ser de um jovem comum, mas realmente de um santo. Tem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Eu ofereço todo o meu sofrimento para Deus, pelo Papa e pela Igreja. Essas não são palavras de um jovem, mas de um santo. Antônia Salzano Acutis concorda e diz que sabe que com Cristo tudo se transforma. Desde uma pequena oferta até grandes oferendas são importantes na veneração. Nossas oferendas e ofertas se transformam em instrumentos de conversão e graça. Nossa Senhora de Fátima diz que nossas orações e sacrifícios podem verdadeiramente ajudar o próximo em sua conversão e nos descobrimentos da fé. Essa é a maior obra de caridade que podemos fazer, rezar pelo próximo. Por curiosidade, Padre Juarez pergunta se Dona Antônia visita com frequência o túmulo de seu filho Carlo Acutis. Ela diz que sim, mas que lá está somente o seu corpo, porque ele mesmo está no paraíso, unido a Cristo e com Cristo. Eu sou unida a Cristo, com Cristo c'è tutto il paradiso, no? Grazie. Eu ringrazio. E Padre Juarez encerra agradecendo Dona Antônia por ter nos dado um santo. Ringraziamo il Signore, io non c'entro E com carinho, ela nos diz que temos que agradecer a Deus, pois ela nada fez. Grazie. Muito obrigada. Tchau. Muito interessante. Foi duas coisas que me chamou a atenção, porque eu te perguntei assim, a senhora vai muito no... E ela falou, do jeito que ela respondeu, ela falou, não, ou seja, vou, mas não é importante para ela. E ir lá ver o corpo. Ela falou, mas é como se fala assim, mas ele não está lá, ele está no céu. Ele não está no céu. E aí quando eu agradeço, obrigado, Senhor, por ter nos dado o santo. Eu não, foi Deus que deu. E eu acho interessante nesse último momento que ela fala do sofrimento, e o sofrimento, ele sempre ofereceu. E eu vejo o Padre Marlon como esse exemplo para nós, sempre ofereceu o sofrimento, o sofrimento, e unido ao sofrimento de Nosso Senhor. E isso é muito importante a gente escutar isso. Padre Marlon, eu tive uma graça muito grande de conviver com Dom Couto. Não sei se é o Dom Couto. O Dom Couto
foi bispo de Taubaté. E ele logo ficou doente, ficou totalmente paraplégico por causa do derrame. Tá? E ele foi para o convento e nós é que cuidava. Eu cuidei muito dos 4 anos que eu tive em Taubaté, eu cuidava, dava banho e tal. E ele me ensinava muito. E tinha uma coisa que ele falava, ele era um grande professor, professor de moral, professor de direito canônico. Eu aprendi muito com o Dom Couto, dando banho nele e ele me ensinando coisas da moral. E ele dizia que Deus tinha dado para ele o apostolado do sofrimento. Uau! Olha que coisa linda. Ele falou, muita gente tem apostolado, tem um apostolado para isso, apostolado para aquilo, mas Deus me deu o apostolado do sofrimento. Ele falou que ele assumiu isso como um apostolado. Padre, a gente vê o Senhor com uma alegria tão grande, né? Que traz, né, as marcas de Nosso Senhor, né, aqui, olha, talvez quando a gente olha os estigmas de São Francisco, de Padre Pio, a gente olha para o Padre Marlon e vê o estigma aqui, ó, né? Amém. Né? Eu digo que Nosso Senhor tinha uma coroa de espinhos na cabeça, eu tenho uma na garganta. Eu tenho esse sentimento, e aqui eu vejo que é Deus mesmo, não é tanto uma iniciativa minha. De mim é uma resposta, não é? Eu também ofereci a minha vida por algumas causas, por algumas pessoas, sobretudo os meus irmãos padres. Olha que coisa, nossa senhora. Toda vez que eu tô meio triste, a gente é vizinho, né? Da minha casa, a casa dele deve dar uns 15 minutos. Toda vez que eu tô meio triste lá em casa, né, e tenho a oportunidade de visitá-lo, triste por alguns motivos, a gente tem motivo, né, para ficar triste, mas eu aproveito e faço uma visita pro Padre Marlon, eu chego lá, Jesus põe uma luva de pelica assim, faz assim, ó. Aí eu volto para casa feliz, rapaz. Eu queria agradecer, Padre Fábio, porque foi o Padre Fábio que proporcionou pra gente o contato com a Dona Antônia, ele que proporcionou para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Então, muito obrigado, muito obrigado. O Padre Fábio tem todos esses contatos com o céu, com Deus, com essas coisas. É tudo com ele. Padre Juarez, ti ringrazio, hai parlato bene in questa intervista in italiano. Viu? Ele é professor. Muito obrigado, Padre. Obrigado. Olha, eu só queria dizer essa frase aqui do livro, né? Aqui, que bacana aqui. A felicidade é olhar para Deus. A tristeza é olhar para si mesmo. Olha aí que beleza. Frase do Carla Cutts. Deixa eu dar aqui, ó, atenção, no Instagram, @Padre Marlon Múcio. Lá no Instagram a gente tem como ajudar o projeto maravilhoso, o hospital. Gente, a gente tem que promover uma coisa tipo um teleton pro hospital. Uau, sabia? Era isso aqui na Rede Vida, era isso mesmo. Juventude santa, o mundo se transforma com o sonho de criança, sonho de vida de alcançar a eternidade, mostrando ao mundo que pra busca não existe idade. Eu sou Carla Cutts, de moletom e de Nike fui beatificado, anjo da juventude, esse foi o meu legado. Pra Virgem Maria entreguei meu coração, foi através da internet que comecei a missão. Estar unida a Jesus é o meu projeto de vida, levar amor a todos que dele precisa, vivendo pra Cristo e vencendo o pecado, levando para o jovem a santidade e o recado que o inimigo teme, uma juventude santa. Então, quem tá com a gente aqui? Dr. Lucas Vasconcelos. Muito obrigado, Dr. Lucas. Muito obrigado. Dr. Lucas é neurocirurgião e especialista em coluna. Obrigado, doutor. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado padre. pelo seu tempo de estar aqui. É muito importante, muito importante. Para mim também. E bom. informar tantas pessoas que precisam. Isso é verdade. Olha quanta informação boa. Aqui está com a gente a Márcia Luz. Olha que nome lindo. Márcia Luz, obrigado, Márcia. Obrigada. Márcia é doutora, psicóloga, mentora. E a Márcia já esteve aqui com a gente, mas foi online, né? Isso. Online, não, que é?
Virtual. Hoje ela está real aqui, ó. Obrigado, mestre. É um prazer estar aqui. Foi uma delícia estar daquela vez. Pessoalmente vai ser melhor ainda. Esse seu livro aqui. A Gratidão Transforma. É um dos 14 livros que eu tenho publicados. Dos 14 livros. Quem vai mostrar? É você, Chico? Não, olha aqui, mostra um dos 14 livros. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha que coisa mais interessante. A Gratidão Transforma. Muito interessante. Olha aí, uma nova vida em 33 dias. 33 dias. Foi minha tese de doutorado e eu provei cientificamente que a gratidão transforma mesmo. Olha, provado cientificamente. A gente já tem uma noção disso, mas você provou ali a partir de uma tese de... Bonita capa. Linda capa, muito bonita. Esse é seu. Opa, que beleza. Eu fiz uma dedicatória ainda, vou fazer depois. Vai fazer isso. Obrigado, viu? Olha quem está aqui com a gente. Obrigado, Marilda dos Santos Lima, coordenadora da Pastoral do Menor Nacional. Coordenadora Nacional da Pastoral do Menor. Obrigado. Trabalho maravilhoso da Pastoral do Menor que faz. E olha, é muito, muito, muito importante. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, irmã? A gente agradece, a gente vem com muito carinho nessa semana, que amanhã a gente faz a memória de Dom Luciano Mendes de Almeida, que começou toda essa história de proteção das crianças e adolescentes. E passado tantas décadas, ainda estamos aqui com muitos desafios. Dom Luciano. Sabe que o Dom Luciano é um dos fundadores da Rede Vida. São 3 que fundaram a Rede Vida. O seu João Monteiro, que é o mentor de tudo isso, Dom Antônio Maria Mútulo e o Dom Luciano. Dom Luciano, né? E tem o processo de canonização do Dom Luciano, já em andamento. Nossa, mãe. E aqui, olha, o doutor Lincoln Augusto, que é o nosso consultor de carreira. O doutor Lincoln já está estimado, já está encrachado a Rede Vida. Obrigado, doutor. Obrigado, padre. Ótima tarde para os colegas, para quem está em casa também, no YouTube, na TV assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pastoral do Menor, dê oportunidade, faça diferente, ninguém nasce infrator. Conta pra gente da Pastoral do Menor. Essa é uma campanha permanente que nós temos em relação aos adolescentes que, em algum momento, tem um momento de fragilidade, no sentido de cometer o que a gente chama aí de uma infração, que muitos entendem como algo muito negativo e que querem punir. Nós acreditamos numa sociedade em que nós temos que olhar esse adolescente como alguém que ainda está em processo de desenvolvimento. E por isso que nessa fase do seu desenvolvimento é mais importante que a gente possa dar oportunidade. Então que nesse momento da infração nós possamos ter órgãos que possam desenvolver as medidas socioeducativas, o sócio e o educativo, para que de fato essa infração não volte a ocorrer e que isso seja feito junto com a família, com a comunidade, com a escola e com os órgãos de proteção. Eu sempre me pergunto, né, na hora da infração, onde estava a família, onde estava a escola e de fato quem infracionou? O adolescente ou nós? Onde que nós estávamos no momento em que isso ocorreu? Então, ainda na nossa sociedade, muitos meninos e meninas ocorrem nessa ação da infração. E nós, da Pastoral do Menor, temos uma ação junto a eles, nesse momento em que eles ficam dentro dessas instituições, para que essa situação não continue persistindo. E que, como a gente já falou desses ciclos que perseveram, que esse ciclo não insista e que a gente não vá ter essas estatísticas, que são estatísticas que podem ir para a questão do cárcere, né? Se transformar em estatística, né? Fatalísticas aí. Vamos lá, só lembrando aqui, ó, aqui um comentário que chegou aqui é justamente da Marta, da Daniela, Daniela Gomes fala, eu sofro de ansiedade, deve ser por causa disso que frequentemente tenho sofrido de dores na coluna, né? Essa coisa que ele falou da ansiedade, tá ligada, a ansiedade tá ligada com a dor na coluna. Sim, e muitas vezes a pessoa ansiosa não tem problema de coluna. Olha, interessante. A Marta falou assim, boa tarde. Eu sou a Marta, eu moro aqui em Joinville. Vocês poderiam me informar como será o tempo durante a semana?
Ô, Marta, a gente não tem não, mas eu envio aqui pra você. Ó, vai tá frio. Amanhã vai fazer 6 graus mínima em Joinville e máxima de 19. Na quarta-feira vai fazer mínima de 7 graus e máxima de 19. Vai estar muito frio em Joinville. Muito frio. Vamos lá. O importante é estar com o coração aquecido. Se tiver, tanto faz quanto está fazendo fora. A dificuldade dos brasileiros de encontrar trabalho depois dos 50 anos. Esse dia eu estava vendo. A pessoa nos julga como inferiores. Eu vi uma matéria sobre isso. E é verdade. É uma realidade? É uma realidade, doutor Lino? Eu prefiro dizer que é um desafio. Prefiro dizer que é um desafio. A gente já tem algumas empresas que trabalham com o selo de marca empregadora que tem uma certa preocupação em fazer um processo de reinserção no mercado depois dos 50 anos. E a gente tem um dado estatístico que a gente não pode fechar os olhos. O IBGE apontou que o Brasil, em 2050, vai ter 75 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Então, isso é uma realidade. Então, a gente tem uma realidade de pessoas que vão, de alguma forma, para o mercado de trabalho. Pois é, formal ou informal. É claro que a gente ainda tem um certo preconceito com muitos profissionais, muitas vezes por conta da baixa escolaridade, mas a gente tem visto que um cruzamento etário tem dado bons resultados. Essa coisa de trabalhar mais novo com mais velho, aquela coisa toda, né? Quanto mais você mescla, quanto mais diversidade, mais produtividade, né? Mais as equipes conseguem ser produtivas. Mas existe esse certo preconceito também, não existe? Existe. Existe, porque a pessoa que chega e fala, ó, eles nos julgam como inferiores, porque existe, falar, você tá mais velho, você não entende mais o nosso jeito, aquela coisa, não é? E existe um processo de transição de carreira também, né, padre? Então, muitas pessoas quando chegam aos 50 anos, assim como talvez a crise dos 40 no casamento, no trabalho é a mesma coisa, porque eu tô próximo de uma possível aposentadoria e muitas vezes o profissional se vê num dilema sobre o que ele vai fazer. E essas escolhas, muitas vezes, quando não orientadas, pode gerar uma dificuldade de você permanecer, de se manter no mercado de trabalho. Agora, só para finalizar, esse ano no Brasil a gente tem uma previsão do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, entre 2,5% e 3%. Isso é um dado interessante, porque nos últimos 10 anos a gente está tendo um déficit de mão de obra no mercado de trabalho, de desemprego, ou seja, de 7%. Então tem muita oportunidade, basta se qualificar, buscar e, obviamente, ter oportunidades para conseguir sair um pouco dessa estatística de estar de fora do mercado. Isso é bem importante, padre, estar atento a isso, porque a gente está aumentando a expectativa de vida. A gente está vivendo mais, graças aos médicos. A geração do meu pai vivia até os 50, 50 e tanto, aposentava e morria. Era assim, muito perto. Agora a gente aposenta e vive mais um tempão. Vive mais 30 anos, dá para começar uma carreira do zero e aposentar de novo. Eu quero aposentar e parar. Não, para quê? Antigamente... Padre não aposenta. Imagina você tem 30 anos de vida útil pela frente e decidiu, não, aposentei, parei. É muito divertido na primeira semana. Não tem horário, eu vou acordar a hora que quiser. Aí acontece o que a Márcia comentou ali, nem levanta da cama, porque tanto faz, não tem nada para fazer do lado de fora. Aí começa a depressão. Tem mais uma? Começam os problemas de coluna. Ou seja, eu tenho 30 anos de vida pela frente, ativa o que é que eu vou fazer com os meus próximos 30 anos de vida. E aí... Gente, você conversar com vocês é muito bom, por isso gratidão faz bem. Agora, pessoas gratas têm taxas mais baixas de morte precoce, revela estudo. E é verdade? A questão do suicídio, né? Como é que lida com isso quando é grato? Completamente. Você trabalha áreas do cérebro que estimulam a alegria e o amor. Quando você está exercitando a gratidão, e exercitar mesmo, padre, porque a maioria das pessoas, se você perguntar, gratidão é importante? Elas vão dizer, claro que é. Mas não sabe o que você é grato? Eu sou. Todo mundo é grato. Mas ninguém Só que nos estudos que a gente fez lá no doutorado, se constatou que só 3% da população mundial pratica a gratidão de verdade. A maioria acha que é grato. E esse é o perigo. O que é gratidão? Que é gratidão? Não é educação, não é simplesmente agradecer quando alguém te faz alguma coisa. Isso é educação. Também não é oração, não é agradecer a Deus. Isso é oração. Gratidão é mudança de olhar. É você parar de olhar para os obstáculos e olhar para as oportunidades. Parar de olhar para o que está dando errado e olhar para o que está dando certo. Ou seja, realmente mudar a perspectiva de vida. Começar a enxergar coisas positivas que acontecem no teu dia a dia. A gente é treinado a fazer o quê? A reclamar. Se acorda de manhã, você reclama. Tá frio, tá quente, tá chovendo, tem que ir trabalhar o tempo todo reclamando. E aí você vai habituando o teu cérebro a funcionar dessa maneira. E você
você acaba vibrando na frequência da tristeza, do desânimo, da raiva, do rancor, da ansiedade. O que acontece quando a gente pratica a gratidão da maneira certa, quando a gente começa a fazer exercício de gratidão? Que é muito simples, quem está nos assistindo pode fazer agora. Você começa a mudar o teu olhar e a perceber as coisas boas da vida. E aí você vai lá no núcleo accumbens no cérebro e gera a dopamina, que é exatamente o neurotransmissor do bem-estar, que combate o medo, a ansiedade, o estresse. Aí você vai lá no hipotálamo e gera ocitocina, que é o hormônio do amor, do afeto. Melhora casamento. Ah, tá em crise no casamento? Pratica a gratidão. De que jeito? Por que no namoro dá tudo certo? Porque você olha para as qualidades do teu namorado, você fala, ai, amor, pode ser uma, ele pode, não presta e a gente já... Tudo é maravilhoso. Beleza, né? O que acontece no casamento? Você começa a olhar para os defeitos. A vida dá mais do mesmo, você vai enxergar cada vez mais defeitos. Se você começa a pensar nas qualidades do teu relacionamento, agradecer pelo teu marido, você gera ocitocina. A ocitocina cai na corrente sanguínea, ela te faz sentir mais amor. Mais amor. Daqui a pouco o casal tá de novo. Acabou? Bem. Ah, o Rodolfo acaba. Olha, a hora que tá ficando bom, o danado do diretor corta a gente. Seja grato ao seu É verdade, é verdade. Lembra disso, Rodolfo, muito grato. obrigado, Rodolfo. Não reclama dele, não. Verdade, Agradece, não reclama. agradece. Aniversário do Anderson? Ah, não. Ah, não, olha aí. Parabéns pro Anderson. Anderson, que trabalha com a gente aqui na Rede Vida. Olha, o Anderson é a cara da generosidade, da gratidão. Obrigado. E agora tá mais lindo, tirar aquela barba. A barba era feia. A barba era muito feia. Agora, nossa, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora, Anderson, muito obrigado por tudo, viu? Obrigado mesmo. Gente, olha quanta gente. Dá para... Acabou, né? Acabou. Vamos lá, na enquete. Nossa. Ah, na enquete aqui. Que ano foi? 1954 ou 1959? Ele, olha, então, em 36%, 36% falou que é 54 e 64% falou que é 1959. 59 acertou. Parabéns, você acertou. Muito obrigado. Adriana Mota falou que está com medo de dormir, pode ser ansiedade? É ansiedade, sim. É ansiedade. Tá com medo de dormir, né? Ansiedade. Caderno da gratidão todo dia antes de dormir. Pronto, faz isso. Anota 10 motivos pelo qual é grato. Todo isso dia. Mesmo, isso muda mesmo. Completamente. Toma uma melatonina que ajuda. Como transformar desafios em oportunidade no mercado de trabalho para jovens? Brasil tem mais de 1/3 de jovens entre 18 e 24 anos que não trabalham nem estuda, aquele do negócio do neném, né? Geração neném. Preciso apoiá-los em sua jornada profissional. Que desafio, hein? Você trabalha com carreira, né? Com carreira. Agora, é um desafio enorme isso. Um desafio enorme. Pois é. Tem 2 pontos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro é uma questão de baixa escolaridade, e isso é um fator predominante para a empregabilidade. Você tem muitos jovens que não completam o ciclo de formação do ensino médio, do ensino técnico, e isso acaba se retratando no mercado de trabalho, o que a gente tem um déficit aí de mão de obra. E a segunda questão é que a gente tem uma geração de informalidade. Ou seja, essa geração Z, dos anos 2000 para frente, diferentemente de muitos de nós, não tem no vínculo trabalhista, na relação do trabalho, a constituição do seu desenvolvimento profissional. Eu não aguento essa geração Z, sinceramente, não aguento. Ai, não aguento. E isso acaba se refletindo, ou seja, ou eu tenho um problema de baixa escolaridade, ou escolaridade comprometida, que é o que acontece muito no Brasil, ou eu tenho uma geração de informalidade. E isso são 2 coisas que se conversam o tempo todo. E é claro que para os jovens isso vai ter um peso muito maior, que muitas vezes busca empreender ou busca ter o seu próprio negócio. Claro, eu estou desconsiderando esse que nem estuda e nem trabalha, que é o que você disse do nem. Esse é um outro retrato, mas ele é um retrato que ele precisa ser observado por um recorte. Ele não representa a totalidade. Ele não é a totalidade. Não. Normalmente, esse recorte está muito voltado para jovens brancos, com um nível de escolaridade relativamente bom e muitas vezes que dependem dos pais. Então, aí ele pode ser neném, né? Exatamente. Dependendo dos pais, você pode ser neném. Pode morar em casa, E, aliás, essa turma que não sai de casa, eu não aguento.
A vida inteira não sai de casa. São os herdeiros, né? É verdade, agora fala. Eu sou herdeiro, é verdade. Eu sou herdeiro. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Fazia estágio e já comecei. Eu queria e era bem importante para mim. Agora eu tenho 3 filhos e 2 são bem dessa geração. Uma tem 20 e outra tem 24 anos. O estímulo para que entre no mercado, porque as coisas estão muito mais fáceis. Então, mas você falou que com 15 anos você tinha essa vontade. Sim. Eu quero. Por que a gente não vê essa vontade nos jovens? Não é igual. E nós, como empresários, porque minha equipe de trabalho também tem toda essa faixa etária aí. Essa aí. Os desafios, o tempo todo você tem que mantê-los interessados, curiosos, achando bom estar ali, porque ainda teve o efeito pandemia também. Porque na pandemia as pessoas trabalharam em casa. E aí como é que convence agora? Vamos trabalhar fisicamente. E nem sempre é tão simples isso de trabalho à distância. Nem todo mundo tem o nível de responsabilidade e comprometimento de dizer, não, meu compromisso é com 8 horas de trabalho, não interessa se meu chefe está me vendo ou não. Eu vou cumprir as 8 horas. Não é bem assim que a banda toca, né? Então a gente acaba vendo que a produtividade cai quando eles estão trabalhando remotamente, se não tiver esse nível de consciência. E Dr. Lincoln, eu como pai, me preocupo demais com esse assunto. Eu perco o sono. Sim, porque eu fico estudando tecnologia. A minha área de trabalho evolui, a robótica, a neuronavegação. Evolui muito, né? Evolui muito. A gente ouve agora o Elon Musk falando. E aí eu fico com medo dos meus filhos não terem emprego no futuro. Olha que coisa, é verdade. Isso aí, eu acho que abala o emocional das crianças direto. Ele fica pensando, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e não vai ter emprego. Eu começaria trabalhando a questão da empregabilidade, não do emprego, porque o emprego está fadado a diminuir cada vez mais e desaparecer mesmo. Essa relação de emprego, de carteira assinada, que a gente ainda sonha no Brasil, mas que na maioria dos países já está muito diferente disso. O que é a empregabilidade? É você fazer algo que a sociedade quer, que alguém do outro lado, que tem um cliente que quer o teu trabalho. Agora, tem essa coisa ainda do pessoal ainda... Tem esse sonho, eu quero um emprego de carteira assinada, ou mudou mesmo isso? Inclusive concurso público ainda. Concurso público, é verdade. Isso mudou bastante. A gente não dá para dizer que é o mesmo recorte, por exemplo, da década de 90. Mas a gente tem uma questão de retrato social no Brasil, ainda que é muito grande. Então, essa questão do emprego e da empregabilidade, ela esbarra muito quando a gente olha para as classes mais desfavorecidas ou aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Para muitas dessas, essa relação do trabalho formal, ela ainda tem um apego mesmo que mínimo. Mas sim, a tendência é a gente ver uma mudança de comportamento e a tecnologia certamente vai fazer parte de todo o processo de trabalho nos próximos anos. Isso que eu queria falar, que nós, trabalhando com as camadas mais vulneráveis por todo o Brasil, o que nós percebemos, a gente percebe alguns cortes nessa questão do NEM e NEM. Então tem um corte que é de gênero, que são das meninas, as meninas que precocemente ficam grávidas, então elas vão ter mais dificuldade de acessar a questão do estudo e do trabalho, então elas vão adiar esses processos e nós temos esse índice, apesar dele tá diminuindo, mas ele existe, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui São Paulo, a gente tem esses índices nas nossas periferias, cidade de Tiradentes, Santa Amaro, nas periferias. Então é preciso trazer esse dado e vem das camadas deles para que a gente possa buscar resultado. Então por isso que as práticas das organizações sociais que desenvolvem ações como projetos sociais, como a gente viu aí a belezura da Rebeca nas Olimpíadas, elas são fundamentais para as meninas, para os meninos, em todos os locais, porque elas vão alavancar sonhos. É isso mesmo. Sim. Sonhos. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O que a gente precisa é que essa turma, independente da questão social, é a questão do sonho. Eles precisam ter sonhos. Verdade. Para sair dessa
essa letargia. É como o meu neto. Você fala da Z, meu neto outro dia chegou pra mim, ele tá com... Quando ele tinha uns 8, agora ele tá com 11. Uns 8, 9 anos. É essa? Nem sei que então, geração. eu vou te falar. Ele chegou pra mim e falou assim, vó, eu sou a geração alfa. Ai, meu Deus. Aí eu falei... Que é? Né? Tá falando nada pra mim. 100% digital. Ah, meu Deus. 8 anos. Isso é o mesmo. Porque Nasceu no mundo digital, mexer no celular, entrega pro neto de 8 anos que ele te ensina. Ele sabe. Impressionante. Eu acho que isso é muito cultural no Brasil. É verdade. Você vê o americano, quando chega ao término do high school, ele sai de casa. Sai de casa. A atitude é outra. Até o high school, o final da escola, eles trabalham nas férias. Isso, é verdade. Ou voluntário, ou para ganhar um dinheirinho, para gastar, né? E na Europa, a mesma coisa. Trabalha, eu tenho que... Aqui no Brasil, o que a que pessoa faz nas férias? Vai para Por casa isso da que avó, fica empinando pipa? Por isso que tem um programa que eu amo, que chama Jovem Aprendiz. Isso, eu amo esse verdade, programa. porque isso dá condições para ele... Porque é muito pequeno. Dá condições dele ganhar, dá condições dele trabalhar, mas é isso mesmo. E mas também tem essas coisas. Os pais brasileiros é muito agarrado com os filhos, pelo amor de Deus. Aí não deixa os filhos sair. Não deixa crescer. Não deixa crescer. Vai embora. Fica a vida inteira em casa, não sai. Laura, vai embora de casa. Obrigado por você ter ficado com a gente aqui. Obrigado mesmo. Eu queria, nesse momento que a gente está terminando Bendita Hora, mas ainda vivendo esse momento bonito do Natal, que você pudesse mais uma vez voltar o seu olhar para a manjedoura. Ali está Deus escondido numa criança. Deus que se escondeu numa criança para nos trazer ao coração a certeza da paz, a certeza do amor, a certeza da salvação. Viva o Natal sempre. Espalhe a alegria do Natal por onde você passar. E olhe mais uma vez para a manjedoura e veja como Deus quer te abraçar. Feliz Natal. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, nascido no nosso meio, abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aonde está o menino que hoje nasceu? Aonde está a esperança que o mundo esqueceu? Vejo a estrela brilhando no céu. Onde está o nosso Emanuel? Ouço os anjos cantando um alegre louvor. Hosana nas alturas.